A profecia sobre o Brasil. O Nordeste precisa saber disso. Algo que todo nordestino deveria saber. O Brasil foi fundado sobre uma palavra profética. O preconceito contra nordestino é algo tão comum e evidente que não conseguimos nem rastrear quando e por que começou. E pasmem, é como se estivesse sempre existido. Contudo, nos tempos atuais, as redes sociais exacerbaram isso de uma maneira tão grotesca que não deixa dúvidas, o que considero bastante positivo. Sim, é sempre gratificante ver os ratos saindo dos bueiros. Os ratos são as manifestações explícitas, as palavras, xingamentos, insultos e julgamentos preconceituosos sobre nós, nosso jeito, nossa fala, nossos comportamentos, nossa comida, etc. Hoje, o nordestino é discriminado. Em várias partes deste país as pessoas não nos deixam em paz. Inventam todo tipo de piadas, boatos que só fazem sentido na cabeça deles. Às vezes nem sabemos do que estão falando. E é lógico que isso é desagradável, afinal, por que deveríamos ficar respondendo a provocações, na rua, nos lugares públicos, nas mídias e até no Congresso Nacional, onde os congressistas trabalham para encontrar maneiras de fazer um tipo de bullying adulto uns com os outros? Meu Deus! Francamente, a gente esperava mais de pessoas que se dizem elite de um país. E nunca esperem que a gente faça igual porque a maioria de nós não está disposta a perder tempo nessa vibe tão mesquinha. Afinal, a gente tem mais em que gastar nossas energias. E isso é um fato. No entanto, não reconhecem o quanto esta atitude é injusta, sobretudo, quando descobrimos de onde parte essa verdadeira ofensiva. Embora, há algum tempo, no Brasil e no mundo se discuta sobre inclusão e exista um movimento para reconhecer e valorizar raízes étnicas, culturais, etc., isso parece não sensibilizar muitas pessoas. Então, já que é assim, vamos mandar a verdade para eles. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, assistam aos nossos vídeos e se inscrevam. É evidente que há um setor na nossa sociedade que se esqueceu, ou se recusa a considerar um elemento muito importante na equação deste país chamado Brasil. Por isso, ninguém consegue alcançar o resultado correto. Portanto, agora vou apresentar a fórmula correta e daqui para frente vocês terão que calcular desse jeito. Contemplem como há um Deus, como ele é sábio e como frequentemente escreve a história dos povos. Primeiramente, vamos recordar nossas origens. Portugal, antes de se tornar um país, já era o designado para descobrir as terras do hemisfério sul do continente americano, incluindo o Brasil. Feito grandioso, muito desafiador, que realizou séculos mais tarde, digno de figurar em páginas dos épicos mais célebres e afirmo mais, há detalhes, que devido à sua importância histórica, deveriam ser parte integrante da literatura sagrada da fundação das nações, caso isso fosse hábito entre os povos. Antes de mais nada, vamos iniciar com a fundação de Portugal, que, antes de se tornar um reino, era um simples condado perdido na extremidade ocidental da Europa. O seu povo já havia passado por muitos reveses, assediado que era por todos os lados. Havia muitas disputas internas, nas quais os nobres locais estavam frequentemente brigando entre si, pelo poder e mais terras. Isso resultava em muita fragmentação e conflitos frequentes. O sistema feudal dominava, com senhores feudais governando suas terras e jurando lealdade a reis ou imperadores, mas com muita autonomia. Não havia fronteiras definidas e seguras, pois as áreas de controle mudavam frequentemente com os combates. E havia ainda o conflito com os mouros, escaramuças, ameaças constantes e guerras, nas quais cristãos e muçulmanos perdiam a vida em batalhas sangrentas, pelo controle e a reconquista da Península Ibérica. Mas, em certa altura, a história de Portugal muda radicalmente, como da água para o vinho. Tudo começou numa noite estrelada. Dom Afonso Henriques, guerreiro cristão e fervoroso católico, andava desanimado, porque, mais do que ganhar guerras, ele desejava que os mouros se convertessem ao cristianismo, porém, via que isso se tornava cada dia mais difícil. Conta-se que certa noite, na véspera da Batalha de Ourique, aquela que se revelou decisiva para a fundação de Portugal, ocorrida no dia 25 de julho de 1139, Dom Afonso estava muito preocupado. Era meramente um conde com um exército de apenas 11.000 homens que se preparava para lutar contra 5 reis muçulmanos, cujos exércitos juntos somavam mais de 50.000 indivíduos, bem equipados. Por causa de todos esses problemas, ele se viu aflito e rezava fervorosamente em sua tenda quando foi vencido pelo sono e adormeceu. Acordou, porém, no meio da noite e teve a visão. O próprio Senhor Jesus Cristo lhe apareceu no céu,
pregado numa cruz resplandecente, e lhe disse: confia, Afonso, porque ganharás não apenas esta batalha, mas todas as outras que pelejares contra os inimigos de minha cruz. Eu sou o fundador e destruidor dos reinos e impérios e quero em ti e em teus descendentes fundar para mim um império, por meio do qual meu nome seja proclamado entre as nações mais estranhas. E esta palavra naturalmente o fortaleceu. Jesus ainda falava com ele, quando lhe prometeu a vitória, disse também que ele seria aclamado rei logo após. Então, Dom Afonso Henriques mostrou-se um verdadeiro nobre, comprometido e preocupado com os seus futuros súditos e suplicou também pelo seu povo, ao que Jesus respondeu: não se apartará deles, nem de ti, nunca minha misericórdia, porque por sua via tenho aparelhadas grandes searas e a eles escolhidos por meus segadores em terras muito remotas. Esta palavra foi dada a Dom Afonso no ano de 1139. Na manhã seguinte, Dom Afonso com seus homens luta contra os mouros, vence a batalha e a guerra. Em seguida é espontânea e calorosamente aclamado rei pelo seu povo, tornando-se o primeiro rei de Portugal. Mas, durante muito tempo foi considerada como uma lenda, porém, lendas, por mais repetidas que sejam, não têm o poder de se concretizar na história. O tempo passou e a palavra dada ao fundador de Portugal provou não ser lenda. Com efeito, no ano de 1500, precisamente, 361 anos depois, o Cavaleiro de Cristo, Pedro Álvares Cabral, com a cruz de Malta estampada em bandeiras e velas da sua esquadra, ancorou em Porto Seguro, na Bahia, no dia 22 de abril daquele abençoado ano, antes de qualquer outro povo europeu. E a visão de Dom Afonso Henriques assume definitivamente o status de verdadeira palavra de Deus, de autêntica profecia, para confirmar que Deus havia destinado as terras brasileiras ao povo português e seus descendentes e não a outros, e que até ali, não se arrependera disso. Sabemos que na época das grandes navegações havia muitas outras nações e reinos ambiciosos na Europa, os quais estavam muito interessados em resolver seus problemas, entre estes, em encontrar uma nova rota para as Índias. Porém, mesmo com franceses, ingleses, espanhóis, italianos, alemães e outros que compartilhavam o mesmo objetivo, Deus, que já havia manifestado a sua vontade a Dom Afonso Henriques, quase 400 anos antes, permaneceu fiel. Conclusão: a descoberta do Brasil nunca foi por acaso, nem por esforço da simples vontade humana, mas resulta de uma vontade de Deus que se utilizou de uma logística miraculosa a fim de tornar Portugal capaz de realizar, no momento adequado, os seus propósitos. Agora, o que nós brasileiros temos a ver com isso? Além de sermos em grande parte descendentes deste povo português, lembremo-nos de que a palavra de Deus não cai por terra. O Senhor garantiu as promessas não apenas a Dom Afonso, mas a todo o povo e seus descendentes também. De modo que todo aquele que tiver DNA português está participando ativa e automaticamente dessa bênção e pode aspirar desfrutar desta graça assegurada a toda a descendência portuguesa. Portanto, nós, brasileiros, somos participantes e herdeiros de uma bênção espiritual. E não importa o que digam, não seremos daqueles que desprezam as palavras do Senhor. Entretanto, isso não é tudo. Aprendemos na escola que os principais grupos étnicos que constituíram o povo brasileiro foram as 3 raças básicas: o índio, o europeu e o negro. Nós, nordestinos, não somos exceção, também temos essas mesmas raízes, correto? Então, por que tanto preconceito? O preconceito contra o povo nordestino, além de ser muito injusto, é de uma origem muito duvidosa e suspeita. Agora percebam como as coisas estão invertidas. Vamos montar a equação com todas as variáveis nos lugares certos. Vamos resolver a equação Brasil, incluindo todas as variáveis e incógnitas. Os 3 povos clássicos que estavam no Brasil desde sua fundação são o índio, o europeu e o negro. A equação Brasil se resolve com essas 3 variáveis. Primeiro, os índios já estavam aqui, têm todo o direito de permanecer. Segundo, os descendentes de portugueses estão aqui porque foram trazidos pela mão de Deus, têm todo o direito de habitar esta terra. Terceiro, os negros, que foram trazidos à força, não têm culpa de estarem aqui, portanto, têm direito de residirem nesta terra. Ok? Não à toa, todos esses povos citados acima têm se unido e tradicionalmente trabalhado para construir um país. Agora, vem as outras variáveis, um grupo de retardatários, imigrantes tardios, que chegaram aqui bem depois e, não obstante, querem tumultuar, dividir, explorar e se recusam a colaborar com o bem coletivo, enfim, espalhar o terror. São os neofascistas, os neonazistas, anarquistas, etc.
Há um segmento social que alardeia: o Sul é meu país, sou descendente de italianos, sou descendente de alemães mais puros, sou descendente dos prussianos mais antigos, do Império Sacro Germânico, blá, blá, blá. Desculpe, com esse nariz empinado, o que está tentando me dizer? Imagina que está passando alguma informação importante? Tudo que eu posso entender é que você não pertence a nenhuma das 3 etnias a quem o Brasil foi dado. E, lembre-se, esta terra foi descoberta por Cabral, o Cavaleiro de Cristo. Não foi Colombo, não. Vocês não se lembram que a maioria de vocês está aqui porque fugiu de um continente devastado pela guerra, fome, violência, medo, preconceito, etc. Vieram por causa de circunstâncias desfavoráveis na bela Europa que vocês idolatram até hoje. Em tese, poderiam ter escolhido qualquer lugar, mas escolheram o Brasil, a terra da promessa. Entretanto, vivem chorando e lamentando as cebolas do Egito. Aqui foram acolhidos, receberam várias ajudas, incentivos, empréstimos vultosos, anistias bancárias em casos de mínimas intempéries. E agora querem posar de supremacistas contra o povo da terra? Não deveriam antes serem gratos e colaborar com o desenvolvimento do povo deste país que lhes conferiu tantos benefícios? Então, me perdoe por esclarecer sua ignorância, oriunda da má vontade pérfida de uma classe que se acha no direito de humilhar, hostilizar e dizer que nordestino não é bem-vindo em certas regiões, como o Sudeste e o Sul do Brasil. Quantos de nós já não ouvimos por aí? Não queremos você aqui. Volte para sua terra. Excuse me, é que eu já estou na minha terra, dude. Você está esquecendo algo crucial. Antes de tudo, estas 3 etnias que você despreza, índios, descendentes de portugueses e negros, estamos aqui porque temos todo o direito de estar. Agora, quanto a você, já não há muita certeza. Seria por isso que vocês implicam tanto conosco? Dor de cotovelo por não terem sido escolhidos para descobrir o Brasil? Sim, porque vocês podem fazer muitas coisas, mas não podem mudar a história. Nós, aqui do Nordeste, somos em nossa maioria descendentes de portugueses, índios e negros. Obviamente, estamos aqui porque Deus nos trouxe para cá. E nisto, temos a nossa segurança. Se Deus se dignou a realizar uma logística histórica, econômica e cultural tão miraculosa, em tempo hábil, de abrir uma janela de oportunidade de prosperidade para tornar Portugal uma potência mundial, no tempo oportuno para trazer os portugueses para esta terra, antes de qualquer outro povo, é porque ele tem desígnios a cumprir neste território. E se somos descendentes do povo ao qual foram dadas estas profecias e estas terras, então somos participantes das bênçãos dadas a eles também. Portanto, alto lá, cidadão, respeite o nosso povo. E, com licença que eu vou cumprir os desígnios do meu Senhor Jesus Cristo e viver em paz na terra que Ele destinou para mim. Dá licença de eu andar por onde quiser no meu país, e nós, nordestinos, devemos nos conscientizar e tomar posse de todas essas boas novas. Portanto, quando qualquer pessoa vier te interpelar ou provocar, você simplesmente estufa o peito e manda real. Estou aqui para cumprir os desígnios do meu Senhor Jesus Cristo e viver segundo a vontade dele, em paz no meu país. E você? Pode dizer o mesmo? Então, em qualquer momento e lugar deste país, que você for incomodado com preconceito por ser nordestino ou qualquer outra coisa, erga a cabeça, estufe o peito e mande a real para eles. Para o bem ou para o mal, estamos aqui por conta e risco de Deus, mas você está aqui por sua conta e risco. Então, dá licença eu exercer meu direito de ir e vir na minha terra, no país que me foi destinado? Portanto, você, ou melhor, nós, nordestinos, não temos mais de andar de cabeça baixa em nenhum lugar deste país. Tomemos posse da palavra de Jesus, pois ele tem poder para cumprir. Se você concorda, mude sua atitude. Venha, una-se a nós e partilhe dos frutos e das bênçãos da terra. Não estamos excluindo ninguém. Todos são bem-vindos no Brasil. Porém, se isso lhe incomoda, então, procure outro país para chamar de seu, porque este aqui já é nosso. Se você quiser saber de que modo nós podemos efetivamente tomar posse de todas essas bênçãos a nós prometidas, então curtam este vídeo e se inscrevam no nosso canal. Se tiver muitas visualizações e curtidas, entenderemos como incentivo para fazer o segundo vídeo sobre este assunto. Se você gostou deste vídeo, pedimos encarecidamente que, por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem isso com todo nordestino e simpatizantes da causa. Deus lhes pague. Por enquanto é só. Até a próxima!
e fiquem com Deus.